Bom, meus amigos, o New York Knicks venceu a equipe do Detroit Pistons nessa noite. Vitória por 116-113. Uma vitória que garante a classificação do Knicks para a semifinal de conferência. Knicks fecha a série em 4-2, evita o jogo 7. E Detroit, mesmo lutando pra caramba, mesmo sendo muito guerreiro, acaba sendo eliminado. Detroit, que voltou para os playoffs depois de anos, depois de muito tempo fora, se despede já na primeira rodada. Mas não pense que é uma vergonha ou um fracasso para Detroit cair na primeira rodada. Não é. Não é. Muito pelo contrário. O ano de Detroit, a temporada de Detroit, ela é gigante. Ela é gigante. E as duas vitórias que o time conseguiu nessa primeira rodada contra o Knicks tornaram essa temporada ainda maior. Ainda maior. A gente tá falando de um time, cara, que fez 44-38 nessa temporada, depois de fazer 14-68 na passada. 14 vitórias e 68 derrotas no caso, né? E 44 vitórias e 38 derrotas nessa. É um time que venceu o seu primeiro jogo em playoff desde 2008 nessa série. A primeira vitória em playoff desde 2008. Então, o fato do Pistons ter sido eliminado não, assim, mas de forma alguma diminui a grandeza dessa temporada. Foi uma temporada gigante, cara. Uma temporada onde o Pistons, dá pra gente dizer, né, que renasceu na NBA. Renasceu. Detroit estava morto. Detroit estava na sombra do fundo do poço da NBA. Vinha de uma temporada vexatória, vergonhosa. Temporada passada, sim. Foi uma temporada vergonhosa. Foi um fracasso retumbante. Temporada passada. Ainda mais considerando o investimento que Detroit fez no Monty Williams. Chegou com a esperança de fazer o que o Bickerstaff fez. E o Bickerstaff custou bem mais barato do que o Monty Williams, né? Então um investimento muito mais bem feito. Enfim. Temporada passada foi uma vergonha. E aí Detroit sai daquilo pra a temporada que fez. Então, de forma alguma, essa eliminação diminui o que foi o ano do Pistons. Foi um ano mágico. Um ano maravilhoso. E vamos falar a real aqui? Se não fosse alguns erros grosseiros da arbitragem, Detroit poderia ter se classificado. Detroit poderia ter ganhado. Não é como se o Knicks tivesse dominado o Detroit na série. Não. Todos os jogos foram apertados, todos os jogos foram duros e pelo menos dois tiveram uma influência direta da arbitragem. O Knicks não tem nada a ver com isso, tá? Tô tirando o mérito do que o Knicks fez. Mas é inegável que tiveram erros que, sim, prejudicaram Detroit. Então, na minha concepção, Detroit, mesmo sendo eliminado, foi um grande vencedor nesse playoff. Grande vencedor. E o sentimento do torcedor do Pistons tem que ser esse. Pô, a gente perdeu? Pô, que chato. Mas esse time foi foda essa temporada, cara. Esse tem que ser o sentimento, orgulho. E esperança, porque existe um futuro. Se até a temporada passada o torcedor do Pistons não tinha nenhum tipo de expectativa de melhora,
Agora, meu amigo, a expectativa é a melhor possível. A expectativa é a melhor possível. Então, é realmente um fim de temporada que, pra mim, é gigante pra Detroit. Ainda mais pelo jeito que foi o jogo de hoje, né? Foi um jogo onde Detroit, cara, mostrou um coração, velho, surreal. Surreal. Né? O Knicks começou o jogo muito bem, se impondo, dominando. Dá pra falar que o Knicks dominou o começo do jogo. Muito bem na defesa, muito bem no ataque. Jalen Brunson totalmente imparável no primeiro quarto. Não só no primeiro quarto, né? Mas ele já começou absurdo, metendo 15 pontos, 4 assistências. Aí teve Mikal e Anunoby combinando para 16 no primeiro quarto. E o Pistons, uma dificuldade muito grande, porque a defesa do Knicks estava muito boa. E aí o primeiro quarto termina com o Knicks vencendo por 14. E aí a sensação é, putz, mano, vai dar merda. Vai dar merda. Será que vai ter blowout? Será que o Pistons vai ser eliminado tomando um blowout em casa? Putz, será? E aí veio o segundo quarto, o Pistons volta melhor, volta numa outra intensidade. Malik Beasley começa a matar bola de 3, começa a matar bola de 3. Cade Cunningham começa a achar bons passes, começa a achar boas infiltrações. A defesa começa a aparecer e as coisas vão melhorando, a diferença vai caindo, vai caindo, vai caindo. E chegando aos 4 minutos finais, Detroit empata. Né? O time mete ali uma run de 8-0, o Malik Beasley crucial nessa run. E o time empata o jogo. Empata o jogo. O Knicks chega a retomar a liderança, né, umas 2 vezes ainda. Só que no fim, na última bola do primeiro tempo, Malik Beasley mata de 3 no estouro e Detroit vai para o intervalo na frente. Uma vantagem mínima, mas ainda assim uma vantagem. Ou seja, o time saiu de um eventual blowout no primeiro quarto para a liderança no fim do segundo. E isso na base da vontade, na base da raça, da intensidade, da entrega e também, obviamente, da técnica, da qualidade, que é o que esse time tem. Detroit é um time que é muito coração, mas é um time muito técnico também, é um time bom. Um bom time de basquete. Tem muita qualidade. E aí foi pro intervalo na frente. Aí a gente vem pro segundo tempo. O Knicks voltou melhor do segundo tempo. Voltou numa pegada parecida da que teve no primeiro quarto. Colocando pressão na defesa. Capitalizando bem em cima de situações de contra-ataque. Mikal, né, Brunson, enfim, os caras ali de novo aparecendo. O Anunoby aparecendo também. E aí nos primeiros 4 minutos o Knicks coloca 15-6, abre 5 pontos de vantagem. Aí depois, com uma run de 10-2, o time estende a vantagem para 10, né? E faltando 4 minutos, colocou 13 de vantagem. Uma belíssima dunk do Mikal Bridges, diga-se de passagem, né? Uma baita dunk, um contra-ataque, coisa linda. E aí Detroit vai tentando reagir, não consegue, e no fim vai pro quarto período perdendo por 11. Ou seja, mais uma montanha para escalar. Mais uma desvantagem para tirar. E tirou. Detroit não desistiu, não largou o jogo, seguiu acreditando. Foi encaixando boas posses defensivas, foi achando bolas de 3. O All-Star Thompson fazendo um trabalho absurdo na defesa. Absurdo na defesa, especialmente na individual, né, contra o Brunson. Impressionante o que ele fez. E aí, cara, Detroit foi lá, foi tirando e conseguiu empatar. Conseguiu empatar e aos 5 virou com o Cade Cunningham. Num belíssimo fadeaway, inclusive. Então, de novo, saiu de um quarto adverso e ressurgiu. Assumiu a liderança do jogo.
Então, nesse jogo, a gente viu muito do que foi o Pistons a temporada inteira. Um time que não se abalou, um time que não desiste. Um time que tem muito coração, cara. Pra mim, o que define esse Pistons é isso. É isso. É um time que tem muito coração. E aí a gente chega nos últimos 5 minutos do jogo com o Detroit vencendo, forçando um jogo 7. Só que aí vem um outro fator crucial nesse jogo, que foi o fator playoff Brunson. O Jalen Brunson, galera, ele já é um dos grandes playoff performers da NBA. Isso não é de agora, isso já faz aí uns 2 playoffs que ele se colocou nesse posto, né? Isso desde Dallas, inclusive. Em Dallas ele já havia mostrado o potencial. Só que aí em Nova York, obviamente, isso aí foi elevado à 10ª potência. Ele melhorou muito. E o poder de decisão do Brunson cresceu demais nos últimos tempos. E hoje eu sou capaz de dizer que, na atualidade, cara, talvez não tenha 3 caras que sejam mais impactantes em pós-temporada do que o Jalen Brunson. Na atualidade, cara, não sei se tem 3 caras mais impactantes que ele, não. 3. Cara, talvez tenham 3, vai. Jamal Murray, Jimmy Butler. O Luke é muito impactante, né? Paul Jokic é bem impactante também. Mas o Brunson tá nessa conversa. O Brunson tá, no mínimo, no top 4 jogadores mais impactantes em pós-temporada na atualidade. No mínimo. No mínimo. Na atualidade. Não na história. Na atualidade. Sim, ele é impressionante, cara. Ele é impressionante em pós-temporada. O fator Brunson tem um peso muito grande, cara. E a gente viu isso. O Brunson, ele vinha fazendo um jogo muito bom, matando bolas absurdas, bolas impossíveis. Só que no quarto período, ele tava sofrendo com a marcação do Thompson. O Ausar Thompson tava marcando ele muito bem. Então tava difícil. Ele não tava conseguindo ir tanto assim pro lance livre, porque o JB Bickerstaff tava ali de olho, então toda hora que ele achava uma falta meio mandrake, ele desafiava. E a arbitragem reverteu, acho que umas 2, talvez, 1 ou 2, reverteu. Então tava um cenário difícil para ele no final do jogo. E aí você pode pensar, pô, então ele deve ter, né, dado a responsa para outra pessoa, porque, pô, a situação tá meio difícil para mim, deixa o Towns resolver, deixa o Mikal resolver, deixa o Anunoby resolver. Não. Por quê? Porque ele é o Jalen Brunson. Porque ele é o capitão desse time. Ele é o líder. E o que um líder faz em meio à adversidade? Ele supera a adversidade. E foi o que o Brunson fez. Em meio a um caos que estava se desenhando no quarto período, as coisas não dando certo, o ataque não fluindo, as jogadas não sendo bem executadas. Ele chega, consegue uma end-one ali, consegue 2 lances livres aqui, vai pontuando, fazendo o Knicks pontuar, tirando a diferença. E aí, né, faltando ali uns 4 minutos, o Pistons estava com 2 posses na frente. Aí, entrando nos 2 finais, a vantagem era de 7. Mas aí, na unha, o Brunson foi lá e, pô, faltando 1:20, diminuiu para 2 pontos. Aí, com 35 segundos, Mikal Bridges empatou. E aí veio a jogada do jogo. E aí eu vou, obviamente, né, mostrar aqui a jogada pra vocês, porque merece, né? Merece. A situação era a seguinte, rapaziada. Vamos lá.
Faltando... Ó. 20,6 segundos. 113-113. Jogo empatado. Ginásio. Caldeirão. Knicks com a bola. Bola vai pro Brunson. Ele vem e... Primeiro ponto. Chama o isolation com Ausar Thompson. Essa aqui é uma situação que muitos jogadores, num clutch time, tentaria evitar. Que é o quê? Um mano a mano contra um defensor que tá muito bem no quarto. O Ausar Thompson tava fazendo um trabalho absurdo no Brunson. Absurdo. Tipo, umas 2 posses anteriores, o Ausar Thompson tinha trancado de lembrança. Tanto que muito do comeback do Knicks no jogo foi pelo fato do Bickerstaff ter deixado o Thompson muito tempo no banco. O que, pra mim, não fez nenhum sentido. Não fez sentido ele tirar o Ausar Thompson do jogo, né? Então, assim, o Ausar Thompson ele tava bem pra caramba. E tava marcando muito bem o próprio Brunson. Então, chamar uma ISO faltando 20 segundos contra o defensor que tá te trancando, cara, é uma situação que muitos jogadores tentariam evitar. Mas, como eu já falei, estamos falando do playoff Brunson. Um cara que em playoff a confiança dele vai pra lua. E aí ele vem, chama o ISO. Ó, queima relógio. Mikal vem aqui pra fazer uma fake screen. Ó, faz uma fake screen e o Brunson vai. Ó, 12 segundos no relógio. Ele fala, irmão, é agora. Vambora. Chamou aqui a fake screen. Ele vem e pum. Cara, isso aqui merece câmera lenta, irmão. Esse crossover que o Brunson faz é uma coisa absurda. E repito, Ausar Thompson, defensor absurdo, estava fazendo um trabalho impecável. Olha o que o Brunson faz com o cara. Fake screen do Mikal, ele vem, pô. Irmão, olha essa separação, cara. Olha essa separação que ele gera. Isso aqui é absurdo, mano. Isso aqui é surreal. Isso aqui é coisa de craque. Isso é coisa de craque. E aí, Ausar Thompson totalmente fora de combate. Ele vem. Ele vê aqui que não tem como não arremessar pra 3, porque se ele faz mais um movimento aqui, o Ausar Thompson se recupera. Então ele não pode dar esse tempo pro Thompson. Então o que ele faz? Para aqui no perímetro. Arremessa, a contestação não chega a tempo. E bola cai. 116-113. 4 segundos no relógio. Depois, na última posse, acabou que o Malik Beasley cometeu turnover, né? O Cade Cunningham passou pro Malik Beasley, ele não segurou a bola. E a vitória do Knicks rola. A vitória do Knicks é confirmada com esse game winner, com essa jogada de gênio do Jalen Brunson. Então, repito, Jalen Brunson hoje está entre os 4 mais impactantes em pós-temporada, sim. Esse jogo ele ganhou na unha. Buscou na unha o jogo. E fez o que fez nessa posse. Então, o Brunson, ele é... Mano, ele é um cara realmente inacreditável. E é muito louco, né? Porque vocês devem se lembrar, né? Que quando o Knicks contratou o Brunson,
todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas, achou um absurdo o salário, o contrato que o Knicks deu pra ele. Eu fui uma das pessoas. Eu elogiei a contratação, achei a contratação boa, mas eu falei, o contrato é muito alto. Eu não pagaria isso pelo Brunson. Eu falei. E já no primeiro ano dele lá, ele já cala a boca de todo mundo. E hoje, você olha pro contrato do Brunson e você acha que o Knicks tá pagando muito pouco pra ele. Porque, cara, jogadores desse nível, jogadores que fazem o que o Brunson faz em pós-temporada, cara, eles têm um valor muito grande. Muito grande. Por isso que você não vê nenhum torcedor do Denver questionando o valor do Jamal Murray. Ah, mas em temporada regular ele não joga tão bem. Tudo bem. Tem que pagar. Ah, mas por quê? Porque no playoff ele vai jogar 10 vezes mais do que ele joga em regular. E o Brunson, ele tem o plus de que na regular ele também joga pra caralho. Não é como se ele fosse mediano na regular e virasse um absurdo no playoff. Não. Ele é absurdo na regular e no playoff ele fica ainda mais absurdo. Tanto que na temporada regular ele foi eleito o jogador mais decisivo da temporada, o Clutch Player of the Year. Então é muito louco ver como que o Brunson, ele calou todo mundo. Ele calou todo mundo. E segue calando. Ah, é flopper, fica cavando falta o tempo inteiro. Beleza. Aí a falta que ele cavou agora. Pontuou. Sei, ele cavou falta ou. Não foi, né? Foi qualidade, né? Ah, ele só cava falta. Deve sim, deve ser sim. Deve. Ele só deve cavar falta mesmo. Acreditável, né? Acreditável. Enfim. Knicks se classifica. Vai pegar Boston. Uma série que tem tudo pra ser muito boa. Muito boa. Tô muito animado pra essa série. E... cara, vai ser incrível. Vai ser incrível. E pro Pistons, assim... repito. Longe de ter sido um fracasso. Longe de ter sido uma... ah, que decepção. Não. Não. Temporada gigante. Temporada vitoriosa. E uma temporada que realmente marca o renascimento do time, cara. E caiu de pé. Caiu lutando. Não caiu tomando pau. Não. Lutou pra caralho. Não ganhou porque tem um bizarro do outro lado. E aí fica difícil. Né? Bizarros costumam ser cruéis. E o Brunson foi cruel. Então, enfim. O ponto é, não é uma decepção, não é uma vergonha pro Pistons cair na primeira rodada. Longe disso. Longe disso, tá? A perspectiva de futuro pro Pistons é a melhor possível. Kate Cunningham se consolidou como uma estrela. Como uma estrela. Fecha o playoff entregando um jogo de 23 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Foi bem nos arremessos? Não, teve problemas. Foi horrível nas bolas de 3. Mas se o Pistons chegou onde chegou, foi por conta dele também. Né? Jalen Duren, temporada muito boa do Duren. Fecha metendo 21 pontos no jogo eliminatório. Al-Star Thompson. Gente, os irmãos Thompson, eles têm tudo para num futuro muito próximo se consolidarem como talvez os melhores defensores de perímetro da NBA. Eles têm esse potencial, cara. Olha o que o Al-Star Thompson defendeu hoje. Ah, mas foi tirado pra merda pelo Brunson no último lance. Mérito do Brunson. Mérito do Brunson. O Al-Star Thompson, ele tava jogando pra caralho. E ele defendeu pra caralho. Tem aspectos do seu jogo que precisam de melhora? Sim. Assim como o Aman também. Mas o Al-Star Thompson, ele já é um defensor de perímetro inacreditável de bom. Prova disso foi que foi ele quem marcou o Brunson o quarto período inteiro. E durante a esmagadora maioria do quarto período, ele ganhou os duelos com o Brunson.
perdeu o que não podia perder, mas... Entendeu? É um jogadorzaço, cara. E hoje jogou muito. 17 pontos, 3 steals, 2 tocos. Tobias fez um jogo... Teve seus erros, mas... 14 pontos com 6 de 10 no field goal. Não dá pra criticar o Tobias. Malik Beasley fez um primeiro tempo bizarro de 6 bolas de 3. No segundo tempo não fez nada. Verdade. Muito inconsistente durante a série. A série dele foi inconsistente. Mas é um cara que fez uma temporada muito boa. E se o Pistons chegou onde chegou, foi muito por conta das bolas de 3 do Malik Beasley. Dennis Schroeder entregando mais um jogo enorme vindo do banco. 9 pontos, 9 assistências. É um cara que, na minha concepção, Detroit não pode perder. Tem que renovar com ele, na minha visão. O craque Dennis Schroeder. Então... Enfim. Foi um jogaço e Detroit cai de pé. Cai muito de pé. Sobre Nova York. Foi a classificação mais dominante do mundo? Não. Foi a vitória mais dominante do mundo, mais bonita do mundo? Não. Mas venceu. Venceu na base dos seus titulares e venceu na base do seu franchise player, que de novo se provou um bizarro, né? E aí quando eu falo que o Jalen Brunson já é maior do que o Carmelo no Knicks, tem gente que fala que não, Luiz, você tá maluco? O Carmelo foi enorme no Knicks. Beleza. Vê quem tem mais pontos em pós-temporada. Vê quem tem mais pontos em clutch time em pós-temporada. Você vai se apegar na mística do Carmelo? Eu vou me apegar em poder de decisão. E pra mim, poder de decisão, Jalen Brunson tá muito à frente do Carmelo no Knicks. Pra não dizer na carreira, tá? Mas aí é outra discussão. Mas no Knicks, pra mim, não tem comparação. Pra mim, o Brunson já é maior do que o Carmelo. Pra mim, o Brunson já está entre os maiores da história da franquia. E é um cara que, mano, não dá pra você duvidar. Ah, Luiz, o Boston é muito favorito contra o Knicks. Concordo. Concordo. Provavelmente meu palpite vai ser Boston. Mas eu não duvido do Jalen Brunson. Eu não duvido. E vou falar, individualmente, talvez seja o cara mais impactante da série. Talvez seja o cara que mais possa impactar individualmente na série. Jason Tatum pode ter um impacto enorme? Pode. Jaylen Brown pode ter um impacto enorme? Pode. Mas pra mim, o impacto do Brunson, ele pode ser maior. E aí, cara, se Mikal e Anunoby jogaram o que jogaram hoje, por exemplo, combinando pra 47 pontos, defendendo pra caralho, se o Josh Hart seguir fazendo o que ele tem feito, defendendo muito bem, colocando estatísticas em tudo que é possível, né? Ponto, rebote, assistência, enfim. Jogador com impacto diverso, né? Um cara que deixa suas digitais em todos os lados da quadra. Se o Towns fizer uma série mais consistente do que essa, que teve alguns altos e baixos, hoje, por exemplo, foi um baixo, né? Foi um jogo bem fraco do Towns, foi ejetado, inclusive. E se o banco for um pouquinho menos insalubre, sei lá, cara. Não sei. Não sei. Repito, meu palpite vai ser Boston. Boston é mais time, é mais favorito, obviamente. Tem mais conjunto, tem mais elenco, né? Mas o fator Brunson, ele é muito forte, cara, em playoff. Ele é muito forte. O cara meteu 40 pontos em cima de uma defesa das melhores da NBA, cara. Um jogo eliminatório, cara. 40 pontos, pô. Eliminatório pro Pistons, no caso, né? Não pro Knicks. Fora de casa. O Jalen Brunson, rapaziada, só pra vocês entenderem, Jalen Brunson, ele tem
o mesmo número de jogos de 40 pontos em pós-temporada que Curry, Luka e Devin Booker. Só pra vocês terem noção. Então, assim, ele é inacreditável, mano. Ele é inacreditável. E hoje, ele provou isso de novo. Enfim. Grande classificação, grande vitória do Knicks. De lembrança é um monstro e... que venha o Boston Celtics agora, né? Que venha o bicho papão da Conferência Leste. O que você achou do jogo? Comenta aí que eu quero saber. O que você achou da atuação do Brunson? Concorda que ele tá entre os 4 jogadores mais impactantes em playoff na atualidade? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Obrigado a todos aí pela audiência. Dá uma olhadinha no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. Pra quem não tem o League Pass, esse linkzinho aí vai ser uma maravilha pra você, porque usando esse link, você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e mais de 40% de desconto no plano anual. Então, fica a dica, usa o link. Certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Beijo aí, ó, no coração de vocês. E até mais tarde. Tchau.